E aí, pessoal, preparados para aprender e conhecer mais sobre a Bíblia? Pois é, gente. Hoje eu vou falar sobre um assunto bíblico que é muito interessante, que é o arrependimento. Mas antes disso, eu gostaria de dar algumas informações sobre o canal. Como vocês já viram, né, o nome do canal é meu nome, Breno Brito. E neste canal, o que eu vou estar trazendo para vocês? O foco, né, daqui vai ser a Bíblia, realmente o foco, né? A maioria dos vídeos vai ser sobre a Bíblia. Como assuntos, aspectos secundários, nós vamos ter aí matérias escolares, alguns tópicos, né, da escola, e também algumas atualidades que eu achar interessante e que vocês também quiserem, né, pedirem aí. Além disso, pessoal, eu preciso que vocês se inscrevam no canal, né, para a gente crescer aí o mais rápido, para que a gente consiga alcançar mais gente aí, né. E também preciso que vocês cliquem no sininho para que o YouTube mande para vocês os vídeos que saírem aqui do canal. Além disso, gente, curtam, tá, os vídeos para que cada vez mais a gente consiga aí, propagar o nosso conteúdo, e compartilhem também com os seus amigos para que eles sejam evangelizados ou então que cresçam na fé, né? Se eles já forem cristãos. Então, gente, começando aqui o nosso vídeo. Vamos lá. O que é arrepender? Arrepender-se é sentir dor e grande tristeza por ter feito alguma coisa que se sabe que desagrada a alguém, certo? E o que é se reconciliar? É voltar-se a quem foi ofendido a fim de restabelecer a amizade. Então, hoje nós não vamos falar sobre o arrependimento em relação aos homens. Nós vamos falar sobre arrependimento em relação a Deus. Quando a gente comete um pecado, a gente sabe que a gente errou e a gente pede perdão a Deus. Para isso eu trouxe dois textos básicos aqui, gente. Eu trouxe um texto de Salmos e eu trouxe um texto de 1 Samuel. O de 1 Samuel tem alguns versículos que vão fazer ligações com o de Salmos, tá? Aqui, ó, 1 Samuel 15, 22 a 24. Diz o seguinte: Samuel respondeu: o que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus do que oferecer-lhe em sacrifício as melhores ovelhas. A revolta contra o Senhor é tão grave como a feitiçaria, e o orgulho é pecado como é pecado a idolatria. O Senhor o rejeitou como rei, porque você rejeitou as ordens dele. Antes de eu ler o 24, vou explicar aqui para vocês rapidamente o que está acontecendo. É o seguinte, o rei Saul, ele monta o seu exército e vai lutar contra os amalequitas, certo? E aí Deus, ele ordena que Saul destrua tudo, não deixe nenhum sobrevivente, nada. Tanto as pessoas quanto os animais, plantações, rei, nada Saul pode deixar sobrevivente, tá? Nada. Só que Saul, ele vai guerrear e ele volta. Quando ele volta, ele traz o quê? Ele traz as ovelhas. Ele traz ovelhas e uma parte lá para oferecer em sacrifício a Deus. Além disso, ele traz o rei dos amalequitas vivo. E aí Deus fala com Samuel que Saul, ele desobedeceu às ordens de Deus. E fala com Samuel para ir até Saul para falar isso. Então Samuel, ele vai até Saul. Saul fala: tô muito bem, obedeci às ordens de Deus, tal, mas ele não obedeceu. E aí Samuel fala assim: mas por que eu tô ouvindo esse mugido aqui de gado e esses barulhos de ovelha aí? Aí Saul vai: não, isso não. É como se ele estivesse tirando a culpa dele, ó. Não, isso daqui não foi eu que fiz, foi o povo, foram os meus aí, o exército, que pegou lá para oferecer sacrifício ao Senhor. E aí Samuel vai falar assim: Saul, você desobedeceu às leis de Deus e você trouxe ovelhas para oferecer sacrifício ao Senhor. E Saul sempre querendo, né? Ali, ó, não fui eu não, foi o povo, foi os homens, foi tudo ali, não fui eu não. Sempre, né? Colocando sua culpa, né? Lá longe. Mas aí o que acontece? E Samuel chega e fala assim: mas o que é mais importante para o Senhor Deus? É a obediência ou a oferta de sacrifícios? O Senhor o rejeitou como rei porque você rejeitou as ordens dele. Então Saul, ele desobedeceu as ordens de Deus. E através dessa desobediência,
ele queria oferecer sacrifícios. Então o sacrifício dele ia ser fruto da desobediência que ele cometeu, né? E aí Samuel exorta Saul. Aí Saul vai no 24 fala bem assim: eu pequei, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Isso aqui é um ponto importante, porque essa é a parte em que Saul ele vai reconhecer que pecou. Ele vai reconhecer que errou. E ele vai falar o seguinte, ó: desobedeci às ordens de Deus, fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Será que a gente também não está sendo assim hoje? Será que a gente também não está ficando com medo da sociedade e fazendo o que ela quer? Será que a gente, ao invés de ir contra este mundo, a gente está indo a favor porque a gente está com medo de proclamar o evangelho de Deus? Será isso? E aí, Saul ele vai reconhecer que errou depois de muita protelação, né? De muito protelar a sua culpa. E depois de Samuel exortar. Aí vamos lá para o Salmo 51, versículos 16 e 17. Diz o seguinte: tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. A mesma coisa que Samuel falou para Saul, né? Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quem é que escreveu esse salmo, gente? Vamos conhecer aqui. É Davi. Ele, como a gente sabe, ele adulterou com Batseba. E aí Natan, outro profeta, ele chega para Davi e fala, conta uma historinha lá. E aí Davi percebe que foi ele que pecou. E aí ele tá lá num grande momento de arrependimento, porque ele agora reconhece o seu erro e ele sabe que ele errou, que ele pecou realmente, ele está ali quebrantado e contrito, com o coração humilde e arrependido, né? E aí ele escreve esse salmo. E quando ele escreve esse salmo, ele fala que o pecado está sempre diante dele, que ele é pecador desde o dia que nasceu. Ele fala que Deus tem que restaurar nele a alegria da salvação de Deus. Ele fala também para Deus colocar nele um coração novo e um espírito renovado, né? E aí ele fala, aí, ó, no 12: dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserve em mim o desejo de ser obediente. E aí ele vai falar isso. E no 16 e 17 ele vai falar assim, ó: Deus, ele não quer sacrifícios. O que ele quer é um coração quebrantado e contrito. O que ele quer é uma entrega de vida. Então, o arrependimento, gente, não é da boca para fora. O arrependimento para Deus tem que ser uma coisa sincera, uma coisa que venha do coração, uma coisa que seja sentida no coração. Não é aquela coisa assim para descarrego de consciência, eu me arrependi aqui, não. Você pecou, você errou, você pede perdão a Deus naquele momento de coração ali humilde, de um coração realmente arrependido, quebrantado, ó, todo em pedaços, porque você sabe que errou, porque você sabe que errou com Deus, porque você sabe que pecou contra Deus. Então você está ali, assim como Pedro, no momento em que ele fala o seguinte: Pedro, né, ele foi avisado por Jesus que ele ia pecar 3 vezes, ou ele ia negar Jesus 3 vezes antes do galo cantar. E ele fala, não, não vou não, não vou não. Ele peca 3 vezes, o galo canta, ele lembra do que Jesus falou, e ele sai do lugar que ele está e chora amargamente. Pedro, ele sabia que ia pecar. Rejeitava esse pecado, mas ele sabia que ia pecar. E aí quando ele lembra do que Jesus falou, ele se arrepende. O arrependimento de Pedro foi sincero. Por que foi sincero? Porque ele chorou amargamente. Porque ele chorou, porque ele estava ali ó, com o coração quebrantado e contrito. Porque ele estava ali, meu Deus, o que eu fiz? Eu neguei ao meu mestre. Entendeu? Então, Pedro, ele teve arrependimento sincero. Paulo, ele vai falar o seguinte: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero, eu faço. Então, qual deve ser nossa oração? A nossa oração não deve ser assim: Deus, te prometo que a partir de hoje não vou fazer mais isso. Por quê? Nós somos seres humanos. Nós erramos, nós faltamos com nossas promessas. Nós não devemos prometer nada a Deus. Apenas Deus cumpre todas as promessas que ele faz. O grande segredo, gente,
Vamos falar isso, mas vamos falar também, me ajude a parar e me ajude a querer parar de pecar. Porque conscientemente a gente quer parar. Porém, inconscientemente, a nossa carne não quer parar. Mas é tudo uma questão de... A carne e o espírito são dois leões. Qual você alimenta mais? Se você alimenta mais a carne, você não vai querer parar de pecar e nem vai parar de pecar. Mas se você alimenta mais o espírito, você vai querer parar de pecar. E pela ajuda de Deus, você vai parar de pecar. Tudo bem que tenhamos uma queda ou outra, que erremos aqui e ali. Mas o importante é sempre nos voltarmos a Deus, com o coração quebrantado e contrito, com sede do perdão de Deus, realmente arrependidos e pedindo perdão a Deus, nos reconciliemos com Ele. Voltemos a ter as nossas relações com Ele. Então, se você cometeu algum pecado, peça perdão a Deus, mas peça sinceramente. Peça de coração, não ofereça sacrifícios. Ofereça o seu coração. Ofereça a sua mente e a sua alma. Peça para você querer parar de pecar. Alimente mais o Espírito. E assim Deus vai te abençoar. E você alcançará a sua misericórdia.